Olá, estudantes! Aqui quem fala é a professora Fernanda de Ciências e hoje nós teremos mais uma aula do 7º ano sobre equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. O objetivo dessa aula é que vocês, estudantes, consigam relacionar o papel do equilíbrio termodinâmico na manutenção da vida na Terra. Antes de começar a aula, vamos lembrar de dois conceitos que a gente já viu. Sistema é qualquer objeto com características próprias que vai ser o objeto de estudo. Quando o sistema ocorre em condições de equilíbrio mecânico, químico e térmico com a vizinhança, dizemos que esse sistema está em equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio térmico da Terra é fundamental para a nossa existência e de outras espécies. Sem a ocorrência desse fenômeno, a Terra não abrigaria as condições necessárias para a manutenção da vida. Mas quem garante o equilíbrio térmico da Terra? Quem garante é o efeito estufa. A atmosfera da Terra é constituída de gases que permitem a passagem da radiação solar e absorvem grande parte do calor, a radiação infravermelha térmica, emitido pela superfície aquecida da Terra. Essa propriedade é um fenômeno natural. Eu quero que vocês entendam bem. O efeito estufa é um fenômeno natural, conhecido como efeito estufa. Graças a esse efeito, graças ao efeito estufa, a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, impossibilitando a existência de muitas espécies de seres vivos. Ou seja, ele é responsável por um aumento de 33 graus Celsius. Entretanto, atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, liberam na atmosfera o gás carbônico, que antes se encontrava aprisionado, o que gera o aumento do efeito estufa e a temperatura média do ambiente. Vamos ver quais são os principais gases responsáveis pelo efeito estufa, que são chamados de gases estufas. O principal é o dióxido de carbono, que contribui com 74,4%. Ele é originado da queima de combustíveis fósseis. Posteriormente, nós temos o metano, com 17,3%, que tem a origem em erupções vulcânicas, decomposição de matéria orgânica, digestão de alguns animais herbívoros, metabolismo de algumas bactérias. O outro gás que também contribui é o óxido nitroso, com 6,2%. Ele é originado pelo uso de fertilizantes nitrogenados. E também temos os gases fluorados, com 2,1%. Esses gases são produzidos pelo homem a fim de atender às necessidades industriais. Esses gases provocam o efeito estufa por diminuir a reflexão da radiação solar na Terra. Os gases do efeito estufa agem como isolantes térmicos que impedem o retorno da radiação para o espaço. Vamos ver como esse efeito estufa ocorre nos planetas vizinhos à Terra no Sistema Solar, que no caso são Vênus e Marte. Em Vênus, a sua atmosfera é muito densa. Isso faz com que ele tenha uma temperatura média de 462 graus Celsius, pelo acúmulo de anidrido carbônico em sua atmosfera. Isso torna o planeta mais quente do Sistema Solar e também o mais brilhante, pois sua atmosfera densa aumenta a reflexão da luz do Sol. Não é que ele tenha luz própria não, gente. O planeta não possui luz própria. Mas devido à sua atmosfera, ele reflete muito a luz solar.
Isso faz com que ele seja muito brilhante e seja conhecido no Brasil como estrela d'alva. Já Marte tem uma temperatura média de menos 62,2 graus Celsius. Por que isso? Porque ele praticamente não tem uma atmosfera e, consequentemente, ele não tem um efeito estufa, o que impede a retenção do calor. Mas no nosso planeta, o resultado do aumento acelerado originado pelo homem do efeito estufa é um fenômeno conhecido como aquecimento global. Tá aí uma figura, né, representando bem esse aquecimento. O aquecimento global é o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelas práticas humanas. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC, que é um órgão da ONU, afirmam que o século XX, em razão dos desdobramentos das revoluções industriais, foi o período mais quente da história, desde da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus nas temperaturas de todo o planeta. Gente, a gente pode até pensar que 0,7 graus é pouco, mas isso tem consequências bem graves. Mas quais são os causadores do aquecimento global? O principal deles, a emissão de gases. A maior parte da demanda por energia elétrica e insumos que garantem transporte ainda é suprida por combustíveis fósseis, cujo uso lança toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todos os anos. O desmatamento das áreas naturais contribui para o aquecimento global, no sentido de promover um desequilíbrio climático decorrente da remoção da vegetação, que tem como função o controle das temperaturas e dos regimes de chuva. Além disso, a extração de árvores e florestas tem um impacto considerável sobre o aquecimento global, uma vez que elas captam gases de efeito estufa, reduzindo seu efeito adverso sobre a temperatura. Queimadas. As queimadas são outra causa conhecida do aquecimento global, respondendo pela liberação de milhões de toneladas extras de CO2 nos últimos anos. Além do CO2, a queima de florestas deixa fuligem e carvão, que por serem escuros, absorvem muita luz solar e calor, contribuindo para o aumento da temperatura local e atrapalhando a movimentação das massas de ar. Dessa forma, as queimadas interferem nas chuvas e no ciclo natural da água. Consequências do aquecimento global. Alguns efeitos do aquecimento global já podem ser percebidos, como a redução das geleiras, ondas de calor intensas e a elevação dos níveis dos oceanos. O nível do mar deve subir em média 18 a 59 centímetros até o final do nosso século, o que implica no desaparecimento de muitas ilhas, em alguns casos, países inteiros, com danos fortes em várias áreas costeiras, além de causar enchentes e erosão. Outra consequência do aquecimento global são a desertificação, alteração do regime de chuvas, intensificação das secas em determinados locais, escassez de água, abundância de chuvas em algumas localidades, tempestades, furacões, inundações, alterações de ecossistemas, redução da biodiversidade e perda de áreas férteis para a agricultura. Sem falar na proliferação de doenças, como a malária, esquistossomose e febre amarela. Para evitar o aumento do aquecimento global e manter o equilíbrio termodinâmico da Terra, é necessário promover a redução da emissão de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa, garantindo assim uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza. Então, gente, levando em conta tudo isso que eu disse, tudo isso que vocês viram, eu lanço para você mais um desafio. Em seu caderno,
descreva alguma situação que você tenha participado ou visualizado que esteja relacionada com alguma consequência do aquecimento global. Lembrem-se dessas consequências que a gente viu e relatem no seu caderno alguma coisa que você já tenha presenciado que esteja ligado ao aquecimento global, certo? Então, estudantes, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e até a próxima aula.